Contração isotônica, concêntrica, excêntrica, contração isométrica, contração isocinética. Ficou na dúvida? Então calma, que hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer um grande presente que eu recebi. Talvez vocês tenham percebido, eu coleciono canecas e eu recebi 2 canecas de presente de uma grande amiga da Michele Caldeira. Essa é uma caneca de Ibiza e essa é uma caneca de Portugal. Ela esteve nesses 2 lugares e lembrou de mim e trouxe as canecas para mim de presente. Michele, muito obrigado pelo presente. Elas vão agora ali para a estante. Canecas posicionadas. Agora eu pergunto, você está chegando no canal pela primeira vez? Então faz o seguinte, aqui nós falamos sobre o corpo humano de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Se você quer saber mais vídeos sobre o corpo humano, se você quer aprender mais sobre o corpo humano, clique no botão de inscrever-se e logo depois vai ali naquele sininho que fica logo ao lado e marca ele também. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Nós também temos as nossas mídias sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se você quer saber em primeira mão tudo que vai ser postado aqui no YouTube, siga a gente lá nas nossas redes sociais. O entendimento sobre o sistema muscular tem sido o foco dos nossos últimos vídeos. Na primeira parte, nós falamos sobre o tecido muscular esquelético, como ele está organizado e como ele se estrutura, qual é a sua composição. Se você não viu esse vídeo e quer saber mais, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Agora, se você quer saber como de fato esse músculo contrai, aí você vai ter que ver a segunda parte do vídeo. Basta para isso também você clicar também nesse card. Eu vou deixar o link desses 2 vídeos aqui na descrição, logo abaixo. Sabemos que o músculo é capaz de realizar 2 ações, contração e relaxamento. E sabemos que para que isso aconteça, é importante que haja a conexão dos filamentos de miosina com os filamentos de actina, ou seja, a cabeça da miosina, que nós chamamos de pontes cruzadas, precisa se conectar ao sítio ativo da actina. Já vimos também que esses 2 filamentos contráteis estão organizados em uma estrutura chamada de sarcômero. Agora, será que todas as ações musculares são exatamente iguais? Antes de eu responder a essa pergunta, é preciso que você entenda que a grande maioria dos músculos esqueléticos estão fixados aos ossos em 2 extremidades, na sua parte proximal e na sua parte distal. Logo, toda vez que acontece uma contração muscular, ou seja, que eu tenho a conexão da cabeça da miosina com o sítio ativo da actina, eu vou gerar uma tensão. Toda vez que eu gero uma tensão, eu gero então uma força. E toda vez que eu gero uma força, eu terei uma alteração do sarcômero. Dessa maneira, a contração muscular vai mudar o comportamento do sarcômero, o comportamento da miofibrila, consequentemente o comportamento do músculo. Isso significa que o comprimento muscular ele pode se alterar, ele pode ficar maior ou menor de acordo com o tipo de ação muscular que você está fazendo naquele momento. Quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a quantidade de pontes cruzadas conectadas aos filamentos de actina, maior será a força. Logo, o comprimento do músculo no momento da contração pode afetar a sua capacidade de gerar tensão. É verdade. E é exatamente nesse instante em que geramos uma tensão, ou seja, que geramos uma força, é que nós vamos ter a capacidade de deslocar os nossos segmentos corporais ou até mesmo, através desse deslocamento, deslocar objetos. Observe então que eu falei por diversas vezes a palavra movimento. Isso significa que toda vez que eu faço uma contração, eu gero uma alteração no músculo. E essas alterações é que nós vamos entender como ação muscular. Vamos falar disso de uma maneira diferente.
Já que a função básica do músculo é gerar uma contração e, a partir da contração, um relaxamento, a primeira ação muscular mais básica é chamada de ações musculares dinâmicas. Essas ações eram até então conhecidas como contrações isotônicas. Porém, o termo isotônica não é o termo mais adequado e ele tem caído em desuso. Por quê? O prefixo iso significa igualdade, semelhança. Já o radical tônico significa tonicidade, ou seja, o quanto a musculatura está tônica, está com o tônus, está contraindo. Se nós juntarmos as duas palavras, a percepção que nós temos dessas palavras é que o músculo possui a mesma excitabilidade o tempo todo. Ou seja, eu tenho um tônus igual em todos os ângulos de movimento, em todos os comprimentos que o músculo pode alcançar. E isso não é verdade, porque o movimento dinâmico ele vai ter variação angular. Como assim? Pense comigo, se o músculo está fixado ou na parte distal ou na parte proximal a uma estrutura óssea, eu tenho então dois segmentos ósseos. E entre esses dois segmentos ósseos, eu terei um ângulo. Ângulo esse formado pela posição desses dois segmentos ósseos. Isso significa que quando eu faço uma ação muscular dinâmica, eu vou aproximar ou eu vou afastar esses dois segmentos ósseos. Se eu tenho uma aproximação ou um afastamento desses dois segmentos ósseos, significa que o ângulo formado entre eles vai também se alterar. Parte daí a compreensão do que seria então uma ação muscular dinâmica concêntrica e uma ação muscular dinâmica excêntrica. Todas as vezes que eu faço uma ação muscular dinâmica concêntrica, a parte proximal e distal dos músculos estarão se aproximando. Se a gente pensar em como estará o comportamento do sarcômero nesse momento, nós veremos que a cabeça da miosina, ou seja, as pontes cruzadas, estarão se inclinando em direção à linha M, em direção ao centro dos sarcômeros. Então, quando eu faço um movimento em que os segmentos ósseos diminuem a sua variação angular, em que eu aproximo a parte distal e proximal do músculo, em que a cabeça da miosina faz um movimento em direção ao meio do sarcômero, eu tenho uma contração muscular dinâmica concêntrica. Agora, se eu faço o movimento contrário, se eu faço o retorno desse músculo à posição inicial, se esses segmentos ósseos agora voltam à posição inicial, se a cabeça da miosina agora conectado ao filamento de actina retorna à sua posição inicial, eu tenho uma contração muscular dinâmica excêntrica. Observe que na contração excêntrica a variação angular vai aumentar. A distância entre os dois segmentos ósseos irá aumentar. Então eu tenho um aumento do comprimento do meu músculo. Mas observe que eu faço essa ação estando a cabeça da miosina conectada ao filamento de actina. Isso significa que eu estou aumentando o comprimento do músculo, aumentando o ângulo adjacente entre os dois segmentos, porém gerando tensão, gerando força. Eu posso fazer essa ação ou controlando uma carga, caso esta carga seja maior do que a capacidade do meu músculo tem de erguê-la, então eu retorno com essa carga para a posição inicial, porém de uma forma controlada, gerando tensão, ou eu posso fazer isso intencionalmente. Eu volto com essa carga à posição inicial, mesmo que eu tenha a capacidade de mantê-la, mas intencionalmente eu volto com essa carga para a posição inicial, gerando tensão. Nessas duas situações, eu terei a contração muscular dinâmica excêntrica.
O segundo tipo de ação muscular são as ações musculares isométricas. Observe que, como eu já expliquei, o termo iso significa igualdade, semelhança. E agora, esse radical métrica faz referência a comprimento, a medida do músculo, a métrica do músculo. Dessa maneira, isométrica significaria mesma medida, mesmo comprimento, mesmo tamanho. Ou seja, eu não tenho variação angular, eu não tenho diminuição ou aumento do ângulo formado pelos dois segmentos adjacentes. Eu terei então uma contração muscular isométrica, não há movimento aparente. Eu tenho conexão das pontes cruzadas, porém eu não terei variação angular. O sarcômero não vai mudar de tamanho. Eu terei a cabeça da miosina tracionando o filamento de actina, porém estática. É possível fazer uma contração muscular isométrica quando o teu músculo tem a capacidade de gerar uma tensão no mínimo igual à resistência sendo implementado pela carga que você está tentando erguer. Então você faz uma contração isométrica de forma controlada. As contrações dinâmicas e isométricas podem ser melhor compreendidas através da relação comprimento e tensão. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Aguarde aí que nós vamos conversar sobre isso. Por fim, vamos falar sobre as ações musculares isocinéticas. Em parte, elas são semelhantes às ações musculares dinâmicas, porque eu também terei variação angular. Porém, diferente da ação dinâmica concêntrica e excêntrica, que, apesar de ter variação angular, eu tenho variação de velocidade, nas contrações isocinéticas, a variação angular será executada com a mesma velocidade. Daí o termo iso, igualdade, cinética de velocidade. Então, isocinética significaria mesma velocidade em todos os ângulos do movimento. Esse tipo de ação muscular não é muito comum de ser realizado e o corpo humano não é capaz de fazê-lo sem a ajuda de um equipamento, sem a ajuda de uma máquina. Essas máquinas, esses equipamentos, na maioria das vezes são encontrados em clubes esportivos ou universidades para fins de análise de performance muscular, para verificar se algum tipo de déficit da musculatura em um determinado ângulo. Então não são equipamentos que você usualmente vai encontrar em academias desportivas, mas sim em clubes e universidades. Bom, pessoal, espero que agora as contrações concêntricas, excêntricas, isométricas e isocinéticas tenham ficado mais claro para você. Mas se você está com dúvida, coloca aqui no comentário qual é a sua dúvida que eu terei um grande prazer em responder. Diz para mim também qual tema você gostaria que fosse abordado aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Isso é muito importante para a gente, ajuda bastante o canal a crescer. Se você conhece alguém que ainda tem dúvidas sobre contração muscular, sobre tipos de ação muscular, não perca tempo. Mande esse vídeo agora para ela. Fique ligado nos próximos vídeos. Semana que vem nos vemos. Um abraço!